Existe um som no espaço entre as estrelas. Não é apenas figura de linguagem, é um sinal real, convertido em áudio, captado por uma máquina construída há quase meio século, a 25 bilhões de quilômetros daqui. Por décadas, imaginamos aquele lugar como a ausência mais completa possível. Nada, silêncio absoluto. Até que a Voyager 1 atravessou a fronteira onde a bolha formada pelo vento solar cede ao espaço entre as estrelas e revelou um chiado baixo, persistente e quase contínuo. Ela está ouvindo alguma coisa lá fora, e parte do que esses sinais revelam ainda não tem uma explicação definitiva. Quando a Voyager 1 partiu, em 1977, a missão parecia clara: visitar os gigantes gasosos, revelar Júpiter e Saturno como ninguém tinha visto. Ela cumpriu isso. Foi então que fez o que nenhum plano previa com precisão. Simplesmente continuou. Em agosto de 2012, depois de 35 anos viajando, ela atravessou uma fronteira invisível. O Sol não apenas ilumina, ele emite o tempo todo um fluxo de partículas em todas as direções, o vento solar. Esse vento se espalha por bilhões de quilômetros e forma, em volta do sistema solar, uma bolha que nos protege de parte da radiação vinda da galáxia. A Terra vive dentro dela, todos nós vivemos. E existe um ponto, muito longe daqui, em que esse vento finalmente perde força e cede ao ambiente exterior. Essa fronteira é chamada de heliopausa. Além dela, começa o meio interestelar, a matéria extremamente rarefeita que preenche o espaço entre as estrelas. Foi essa fronteira que a Voyager cruzou. Nenhum objeto humano tinha estado ali. E quase imediatamente o que ela encontrou começou a desafiar as previsões. Os cientistas esperavam, por exemplo, que o magnetômetro, uma espécie de bússola da sonda, registrasse uma virada clara. O raciocínio era simples. Aqui dentro, o plasma solar carrega o campo magnético do Sol. Lá fora, o plasma entre as estrelas carrega outro campo, cuja orientação deveria ser diferente. Ao cruzar o limite, o instrumento da Voyager deveria registrar uma mudança brusca de direção. A intensidade do campo realmente saltou quase 70%, mas a direção mudou menos de 2 graus. Era como atravessar um limite invisível e descobrir que, do outro lado, a bússola ainda apontava quase para o mesmo lugar. Um resultado que surpreendeu a equipe. Essa seria apenas a primeira surpresa. Uma sonda tão distante poderia estar fazendo descobertas espetaculares. Um planeta escondido, uma imagem nunca vista, o sinal de outra civilização. Mas as descobertas que restaram à Voyager são mais discretas e talvez mais estranhas. Com quase todos os instrumentos desligados para poupar energia, o que resta a ela é medir o ambiente ao redor. Ela não enxerga mais nada. O que faz agora é sentir e escutar. O que ela descobriu é que aquele ambiente não é um vácuo perfeito. Há um gás extremamente fino ali, partículas carregadas, campos magnéticos e ondas que atravessam esse plasma, comprimindo e fazendo oscilar suas partículas. Em 2021, uma pesquisa liderada pela astrônoma Stella Cox-Ocker de Cornell encontrou algo escondido nos dados que a Voyager vinha enviando havia anos. Uma emissão fraquíssima, monótona, concentrada numa faixa muito estreita de frequência, persistente, quase contínua.
o zumbido do gás interestelar. Um dos autores do estudo comparou aquilo a uma chuva fina e mansa. As erupções da nossa estrela seriam como raios, um estrondo isolado, e depois tudo volta à garoa. Mesmo ali, o Sol ainda consegue chegar. Quando a nossa estrela lança uma erupção, uma nuvem de plasma projetada para o espaço, essa onda de pressão viaja bilhões de quilômetros, atravessa a heliopausa e encontra o gás que existe do outro lado. O choque faz esse gás vibrar. Ed Stone, que foi o cientista da missão por 5 décadas, usou uma palavra para descrever isso. O plasma lá fora canta. Ressoa como um sino que alguém acabou de tocar. A Voyager já registrou esses toques, ondas de choque que a equipe chamou de tsunamis, atravessando a escuridão e fazendo aquela matéria ressoar. O eco do Sol alcança um lugar onde ela já é apenas mais um ponto de luz no céu. Foi medindo essas vibrações que a Voyager encontrou um fenômeno ainda mais intrigante. Nos primeiros anos depois da travessia, as medições indicaram algo que ninguém tinha previsto. O gás ficava mais denso conforme a sonda avançava. Ed Stone chegou a colocar a dúvida em público. Era o ambiente ao redor que se tornava mais espesso conforme ela se afastava? Ou a própria onda de choque que estava comprimindo a matéria? Nenhuma das duas respostas está fechada. O comportamento daquele plasma segue sendo estudado, e a Voyager segue sendo um único instrumento que já esteve lá para medir. Uma máquina construída em 1977, envelhecendo a cada ano. Está fazendo perguntas que a física ainda não terminou de responder. A Voyager não está sendo apagada pelo espaço. Ela está envelhecendo. A energia dela nasce do calor de um material radioativo que decai desde 1977. A cada ano que passa, ela dispõe de cerca de 4 watts a menos. Uma perda lenta, contínua e irreversível. Por isso, a NASA precisa escolher o que sacrificar. Dos 10 instrumentos científicos que ela carregava, 7 já estavam desligados. Em 27 de fevereiro de 2026, durante uma manobra de rotina, a energia caiu de forma inesperada. Em 17 de abril, a equipe desligou o 8º, um instrumento que vinha medindo partículas carregadas havia quase 49 anos. Sobraram 2. Um que mede campos magnéticos e outro que registra ondas de plasma. Depois de quase 50 anos, com as câmeras apagadas e os sensores sendo desligados um a um, de toda a engenharia de uma missão que fotografou os anéis de Saturno, restou praticamente um ouvido. Ela não olha mais para nada, apenas escuta. E enquanto conseguir transmitir, seguirá desenhando, ponto a ponto, o contorno dessa fronteira invisível que nos cerca. A equipe não desistiu. Nesse momento, engenheiros trabalham numa reconfiguração de sobrevivência, uma forma de reduzir o consumo e manter a sonda aquecida o bastante para continuar produzindo ciência. A meta é prolongar a missão pelo máximo de tempo possível. Quase meio século depois do lançamento, uma nova geração de engenheiros luta para manter viva uma máquina que nunca viu partir. Agora, há uma data marcada. Se a trajetória seguir como previsto, em 18 de novembro de 2026, a Voyager 1 atingirá uma distância que nenhum objeto humano jamais alcançou. Exatamente um dia-luz da Terra. Um dia inteiro. É o tempo que a luz, a coisa mais rápida que existe, precisa para percorrer a distância que nos separa dela. Quando a NASA enviar um comando, ela viajará o dia inteiro até chegar. Se a sonda responder, a resposta levará outro dia para voltar. Uma conversa de 2 dias com a máquina construída por nós e que ninguém jamais tocará novamente.
Talvez ela não esteja descobrindo civilizações escondidas nem mundos novos. O que revela é mais humilde e mais assombroso, que o espaço não é silêncio absoluto, que o Sol ainda ecoa muito além da heliosfera e que a escuridão entre as estrelas tem textura, movimento e ruído. O espaço nunca foi vazio. A gente é que não estava ouvindo. Quando a Voyager finalmente se calar, é isso que vai acontecer. Ela continuará viajando. Não mais como instrumento, como testemunha. Um pequeno fragmento da Terra, atravessando a noite da galáxia, cercada por um zumbido que já não poderá registrar.